Boa tarde, caros colegas. Boa tarde, público que nos assiste em casa. Hoje vamos começar de uma maneira diferente. Vou pedir a todos os colegas para me acompanhar, para que façamos um minuto de silêncio em respeito à memória de Blanca Matos Torres, que era proprietária do prédio aqui onde a gente está trabalhando, vizinha de muitos anos e mãe de uma família numerosa desta nossa terra. E eu creio que seria, por parte dessa Câmara, uma justa homenagem. Nós fazeremos um minuto de silêncio para começarmos a sessão, por gentileza. Muito bem, muito obrigado, colegas. Então, dando início, solicitamos ao senhor secretário que proceda a chamada nominal dos senhores vereadores. Artigo 44, inciso 1. Boa tarde a todos. Lista de presença da sessão ordinária do dia 11 de abril de 2022. Vereador Alex Castilho de los Santos, PSD. Presente. Pelo MDB, vereador Anderson Barcelos Correia, está ausente por motivos de viagem. MDB, vereador Júlio César Lemos, presente. Pelo MDB, vereador Renato Souza da Silva. Presente, secretário. Pelo PP, vereador Dalmiro Almeida. Presente, secretário. Pelo PSDB, Emerson Vidal Ferreira. Presente, senhor secretário. Pelo PSDB também, colega Jaqueline Ferreira, ausente, tá em viagem. Pelo PTB, vereador Jair Ardengue. Presente, secretário. E pelo PTB, Pedro Morvan de Blanco. Portanto, então, há quórum, senhor presidente. Obrigado, senhor secretário. Havendo o número legal, damos por iniciada a presente sessão, solicitando ao senhor secretário que proceda à leitura da ata da sessão anterior, 4/4, a qual dispensamos regimentalmente. Em votação a ata, os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar, conforme artigo 135 do Regimento Interno. Aprovada por unanimidade. Expediente do dia, artigo 90, inciso 1. Solicitamos ao senhor secretário que proceda à leitura dos documentos oficiais recebidos. Expediente externo, protocolo 244 de 2022, da 2ª Promotoria de Justiça Especializada de Bagé, Rio Grande do Sul. E-mail solicitando com a finalidade de instruir o... Só um minutinho. Investigação 1500, né? 0510, 2020. Informações sobre a tramitação do projeto de lei número 58 de 2021, que autoriza a assinatura de convênio entre os municípios de Aceguá e Bagé, visando ressarcir despesas decorrentes de acolhimento de crianças e adolescentes em situação de risco, originários deste município. Protocolo 245 de 2022 da Polícia Civil Rio Grande do Sul, Departamento de Polícia do Interior, ofício número 04 de 2022, resposta ao expediente de número 116/2022, de autoria do vereador Pedro de Blanco, moção de repúdio, decreto
número 56.084/2021, relativamente a DECRAB. Protocolo 246/2022 da deputada estadual Franciane Bayer, encaminha cartilha Como criar uma Procuradoria da Mulher em seu município. Expediente interno do vereador Anderson Barcelos Correia. Protocolo 228/2022 requer o envio de expediente ao Poder Executivo solicitando providências quanto à manutenção da entrada da sede do assentamento Santa Vitória. Protocolo 236/2022 requer autorização para faltar do mesmo vereador, requer autorização para faltar na sessão ordinária, bem como na reunião da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final do dia 11 de abril de 2022, em razão de participação no curso Poder Legislativo Atuante e Moderno, aspectos relevantes de competência de assessores, vereadores e servidores do Poder Legislativo, promovido pela INLEGES, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Do vereador Pedro de Blanco, protocolo 233/2022, requer o envio de expediente ao Poder Executivo pedindo a criação de edital para acesso aos fundos municipais. Do mesmo vereador, protocolo 234/2022, requer o envio de expediente ao Poder Executivo pedindo reformulação nos conselhos municipais, com a destituição de todos os cargos de confiança do atual governo. Da vereadora Jaqueline Ferreira, protocolo 238/2022, requer autorização para faltar na sessão ordinária do dia 11 de abril, bem como na reunião da Comissão de Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar Social, do dia 11 de abril de 2022, em razão de participação do curso Poder Legislativo Atuante e Moderno, aspectos relevantes de competência de assessores, vereadores e servidores do Poder Legislativo, promovido pela INLEGES, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Da vereadora Jaqueline Ferreira, protocolo 240 de 2022, requer o envio de expediente ao Poder Executivo solicitando que articule junto ao Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem, DAER, para que proceda a alteração nos horários do transporte coletivo de Aceguá-Bagé, acrescendo o horário de saída de Aceguá às 11h30, que já existia antes da pandemia do Covid-19, e alterando o último horário de saída de Bagé, das atuais 16 horas às 18 horas, para que todos possam valer-se do referido transporte para realizar suas atividades na cidade vizinha. Protocolo 241 de 2022 requer o envio de expediente requer o envio de expediente ao Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem, DAER, solicitando a alteração dos horários do transporte coletivo de Aceguá-Bagé. Esclareço aos colegas, não está no espelho porque não foi impresso sem esses 3 requerimentos que estamos lendo aqui, foi alcançado para nós agora aqui, apenas para ler, tá? Desculpem aí. Só conferindo aqui, tem o protocolo 240 de 2022 e o 241 de 2022, que são parecidos, mas vou repetir o 241/2022 da vereadora Jaqueline Ferreira. Requer o envio de expediente ao Departamento Autônomo de Estradas de Rodagens, solicitando a alteração dos horários do transporte coletivo de Aceguá-Bagé, acrescentando o horário de saída de Aceguá às 11h30, como já existia antes da pandemia do Covid-19, alterando o último horário de saída de Bagé, das atuais 16 horas para as 18 horas. Certo. Obrigado, então, corrigindo que são 2 protocolos, um para cada, um ao Poder Executivo e o outro ao DAER, por isso são idênticos, porém a setores diferentes.
como já existia então da pandemia do Covid-19, alterando o último horário de saída de Bagé das atuais 16 horas para as 18 horas, para que todos possam valer-se do referido transporte para realizar suas atividades na cidade vizinha. Protocolo 242/2022 requer o envio de expediente ao Poder Executivo, solicitando providências quanto ao acesso do transporte escolar na estrada do Tamanduá, pela estrada principal, até a escola que se encontra desativada, a fim de que os alunos ali presentes sejam contemplados. Expediente que baixa para as comissões técnicas permanentes, sendo Projeto de Lei número 38 de 2022, autor Poder Executivo, assunto cria incentivos fiscais e econômicos para empresas se estabelecerem no município de Aceguá, ou que nele ampliem suas instalações industriais, comerciais, de prestação de serviços ou atividade agropecuária pioneiras. situação baixa para as comissões de Legislação, Justiça e Redação Final, de Finanças e Orçamento e de Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar Social. Outros comunicados a juízo do presidente da Câmara Municipal de Vereadores, não há no momento. Passamos então ao grande expediente, artigo 90, parágrafo 2º, com a partes. Vereador inscrito só fala 15 minutos. A gente não temos vereadores inscritos. Agora teríamos um intervalo, artigo 90, inciso 4º, não superior a 10 minutos, suprimido a pedido de líder, com aprovação do plenário. Líder da minoria. Tá? Então, a pedido do líder Dalmiro, então, suspendemos o intervalo e tocamos a nossa sessão. Passamos então à ordem do dia, artigo 90, 92 até 95. Leitura de pareceres sobre Projeto de Lei número 002/2022, autor Poder Executivo, assunto autoriza abertura de crédito adicional de natureza especial no valor de R$ 114.285. Voto do relator da CFO pela tramitação regimental e aprovação da matéria. Voto do relator da Comissão de Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar Social pela tramitação da matéria, com base no artigo 56 e 57 do Regimento Interno. Parecer das comissões, mantém o voto dos relatores. Projeto de Lei número 36 de 2022, autor Poder Executivo. Assunto autoriza a abertura de crédito adicional de natureza especial no valor de R$ 100.000. Voto do relator da Comissão de Finanças e Orçamento pela tramitação regimental e aprovação da matéria. Parecer da comissão, mantém o voto dos relatores. Projeto de Lei número 37/2022, autor Poder Executivo. Assunto autoriza a abertura de crédito adicional de natureza especial no valor global de R$ 100.000. Voto do relator da Comissão de Finanças e Orçamento pela tramitação regimental e aprovação da matéria. Parecer da comissão, mantém o voto do relator. Discussão de projetos de leis ordinárias. Projeto de Lei número 21/2022, autor Poder Executivo, assunto autoriza abertura de crédito adicional de natureza suplementar no valor de R$ 1.236.500. Passa na discussão. Projeto de Lei número 28/2022, autor Poder Executivo, assunto autoriza o município, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a prestar serviços aos munícipes de caráter particular. Presidente, eu gostaria de receber, se fosse possível, só uma cópia desse, do projeto de lei 028 e do 38, que cria incentivos fiscais e econômicos. Muito obrigado. Passa na discussão.
Projeto de lei número 32/2022, autor Poder Executivo. Assunto: autoriza a abertura de crédito adicional de natureza suplementar no valor de R$80 mil. Passa na discussão. Projeto de lei número 34/2022, autor Poder Executivo. Assunto: institui incentivo fiscal de redução do ITBI no município de Ceguá. Passa na discussão. Passamos agora à votação de requerimentos. Do vereador Anderson Barcelos Correia. Protocolo 236/2022 requer autorização para faltar na sessão ordinária, bem como na reunião da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final do dia 11 de abril de 2022, em razão de participação do curso Poder Legislativo Atuante e Moderno, aspectos relevantes de competência de assessores, vereadores e servidores do Poder Legislativo, promovido pela InLegis em Porto Alegre. Em votação o requerimento, os vereadores que concordam permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado por unanimidade. Da vereadora Jaqueline Ferreira. Protocolo 238 de 2022 requer autorização para faltar na sessão ordinária do dia 11 de abril de 2022, bem como na reunião de Comissão de Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar Social do dia 11 de abril de 2022, em razão da participação no curso Poder Legislativo Atuante e Moderno. Aspectos relevantes de competência de assessores, vereadores e servidores do Poder Legislativo, promovido pela InLegis em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Em votação o requerimento, os vereadores que concordam permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado por unanimidade. Passamos para a votação de projetos de leis ordinárias. Projeto de lei número 12/2022, autor Poder Executivo. Assunto: autoriza a abertura de decreto adicional de natureza especial no valor de global de R$51 mil. Então, vamos em votação o projeto de lei número 12. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 013/2022, autor Poder Executivo. Assunto: cria ação na LDO e no PPA e autoriza a abertura de decreto adicional de natureza especial no valor de R$16.022,40. Em votação o projeto. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 020/2022, autor Poder Executivo. Assunto: altera parcialmente a lei municipal número 108, de 1º de outubro de 2002. Em votação o projeto. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 29/2022, autor Poder Executivo. Assunto: cria programa e ação na LDO e no PPA e autoriza a abertura de decreto adicional de natureza especial no valor de R$20 mil. Em votação o projeto. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Projeto de lei número 030. Retornamos então ao 29. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado por unanimidade. Passamos então ao projeto número 030/2022, autor Poder Executivo. Assunto: criação na LDO e no PPA e autoriza a abertura de crédito adicional de natureza especial no valor de R$26 mil. Em votação o projeto. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Presidente, só gostaria de fazer uma pergunta, se alguém teria o conhecimento para me responder, se todos esses créditos pedidos não poderiam estar sendo gastos 15% dos recursos livres para então depois... Não, essa é a minha pergunta sincera. Não? Alguém saberia me responder? Sim, até porque eu acho bem preocupante se pode primeiro passar pelos 15% livres, o porquê que temos recebido tantos recursos, mas enfim. Já disse, crédito adicional de natureza especial. Não diria
votação o projeto. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Os contrários queiram se manifestar. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 31/2022. Autor, Poder Executivo. Assunto: autoriza o Poder Executivo a receber bem imóvel em doação. Que imóvel seria esse? Mas onde que é? Eu só gostaria de saber até porque eu estou curioso. Estamos aguardando análise ali do projeto por parte do vereador Pedro. Já damos continuidade aos trabalhos. Silva Correia. Satisfeito, vereador Pedro? Tá. Em votação o projeto. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Os contrários queiram se manifestar. Aprovado por unanimidade. Só olha, desculpa que eu falei o aprovar aqui com o dedo, né, de força de costume. Sim, satisfeito. Obrigado. Passamos agora então a explicações pessoais. 15 minutos. Artigo 90, parágrafo 7º. O primeiro vereador inscrito, vereador Pedro de Blanco. O senhor tem 15 minutos com a partes. Uma boa tarde a todos, uma boa tarde a quem nos acompanha, uma boa tarde a todos que assistem pela internet ou virão assistir, pagadores de impostos que permitem que essa casa funcione, assim como aos servidores que, junto com o seu trabalho, também fazem possível o funcionamento dessa casa. Boa tarde, caros colegas, boa tarde, presidente. Pedi essa semana, através dos requerimentos, que a Prefeitura reformule os conselhos municipais, com a destituição de todos os cargos de confiança do atual governo. Não é uma prática apenas desse governo, já é uma prática tradicional em Aceguá, onde nós temos os conselhos que têm importantes funções quando são utilizados, bem utilizados, muitas vezes lotados com cargos de confiança, inclusive chefiados. É um erro. Os conselhos justamente estão para questionar, para levar a participação da popular para dentro da prefeitura. Então, se vê um pouco errôneo de que possa ser chefiado por pessoas de dentro do governo, tirando assim a independência dos conselhos. Em uma das funções dos conselhos é a aprovação do uso dos fundos municipais. Também fiz um pedido, um requerimento, para que se faça, se crie editais para acesso aos fundos municipais. Temos importantes quantias, temos muitas pessoas, muitos empresários, microempresários, né, que acessam esses fundos. Eu, particularmente, sou contra o fundo municipal. Acredito que a prefeitura não deva cumprir função de banco, mas existindo que exista clareza em relação a como que se usam esses editais, que se exista não apenas uma ordem de chegada
até porque existe muito pouca publicidade a respeito do uso desses fundos. Então, que esses fundos recebam um edital e que, através desse edital, se tenha a data certa e que se faça a escolha daqueles projetos vencedores para o recebimento dos fundos através de um ato com transparência e, claro, que revestido de publicidade, onde todas as pessoas interessadas possam saber dia, data e quais são os critérios para se acessarem os fundos dos editais. Me entristece, é muito difícil cumprir o papel de fiscal de obras num município onde nós temos, infelizmente, uma carência gigantesca de muitos e muitos anos, um problema histórico de realizações de obras. Hoje, aqui na sede do município, temos a revitalização dos canteiros, temos a obra ao lado da unidade básica de saúde e temos o cemitério. O cemitério, infelizmente, acredito que, minha opinião, um gol contra do governo. Cemitério onde nós temos túmulos há muito tempo já sem uso, onde nós temos gavetas sem inscrição e aonde nós temos ossadas, já que pelo tempo que estão lá passíveis de remanejo, acredito ser um erro investir R$200 mil numa pequena, mas pelo valor grande obra, pequena no seu tamanho, grande no seu valor, aonde cada gaveta vai custar em média R$4.400, enquanto que o prefeito ainda não atendeu um requerimento lá do início do ano passado, e que eu volto a trazer à tona aqui, que é de, no mínimo, se fazer uma bica pública de um valor baixíssimo aqui para a Sanga do Peixe, ou para fazer um convênio com uma associação e abrir um poço artesiano que não precisa ser fechado caso a água não seja potável, no Minuaninho e em outras localidades. Infelizmente, se investir R$200 mil desnecessariamente numa pequena obra, enquanto temos problemas básicos ao redor da sede e que de fato prejudicam muitas pessoas, para mim é um erro. Canteiro, a revitalização do canteiro, essa obra foi anunciada, se não me engano, dia 24 de fevereiro, que seria iniciada no dia 25 de fevereiro. Esse anúncio relâmpago, publicamente, é claro que para quem acessa um portal do Licitacom, para quem vai até uma licitação conhece, mas não é de conhecimento do grande público, é 25 de fevereiro. O contrato foi fechado ainda em 2019 e previa que se terminasse essa obra ainda no início do ano passado. Nós já vamos com aí 1 ano e meio praticamente de contrato. E a obra segue, infelizmente, uma obra cara, muito cara, uma revitalização de canteiros de R$500 mil, com 2 pequenos quiosques, e infelizmente essa obra não corresponde à expectativa, tanto no prazo, quanto também no valor, pelo que ela entregue. É importante uma obra? É claro que é importante, precisamos do calçamento, é claro que precisamos do calçamento, mas se cada calçamento for levar esse tempo e esse valor, o município não vai conseguir fazer muita coisa. E, infelizmente, principalmente tenho que tocar aqui no ponto, é que se existe um contrato a qual ele determina que nós temos que entregar a obra em determinado prazo, ele já está tornando a obra mais cara por um curto espaço de tempo que se tem que entregar. A empresa precisa de muita estrutura para conseguir realizar a obra. Se o edital prevê isso, ele já está eliminando muitos concorrentes que dizem: não, eu precisaria de mais tempo, para fazer em tão pouco tempo eu preciso gastar mais do que eu precisaria. Depois começam a entrar os contratos anexos, começam
a se mudar o contrato, e o que nós vemos hoje é que nunca houve um trabalho intenso naquela obra, e estamos aí há 1 ano e meio com a obra em andamento e longe dela se concluir. Então peço hoje ao prefeito que notifique a empresa que ela tem 30 dias para entregar a obra, ou ela não poderá mais participar de nenhuma obra no município. Já passa do prazo de se entregar uma simples revitalização de canteiro de R$500 mil do dinheiro das famílias de Aceguá. Também chama atenção para a obra da unidade básica, praticamente R$1.200.000, uma obra ainda com economia e uma obra planejada no governo do Dr. Geraldo, no tão criticado dentro do seu próprio partido. Obra que na sua própria placa diz outubro de 2019, prazo para ser entregue. Nós já estamos no meio de, praticamente, nos aproximando aí do meio, né? Parece mentira, mas estamos nos aproximando do meio do ano de 2022 e a obra está longe de ser completa. Desculpas mil, assim como se deu muitas desculpas para não se cortar sequer a grama do módulo esportivo, quando era responsabilidade da Secretaria da Educação. Lembro-me que trocou de secretário e poucos dias depois nós tínhamos visto uma transformação no módulo. Acredito que não seja tempo de se dar desculpas, e sim de se contratar pessoas com capacidade, com estratégia, e que de fato consigam tocar partes que nos são muito caras como municípios. Prefeito, fica aí a minha crítica para a política do que está acontecendo no município em relação a essas 3 obras, e que o senhor, antes de colocar R$200 mil num cemitério, o senhor lembre de quem está sem água aqui ao lado da sede, no Minuaninho, nos assentamentos e também na Colônia Nova, que é o maior problema hídrico, o maior problema não hídrico, mas de distribuição de água potável do Rio Grande do Sul. Pasmem. Também entrego hoje, parabenizo o vereador Renatinho, que tem essa visão de se buscar uma empresa para o município. É muito importante, não uma empresa, mas de construirmos uma política de atração de empresas. Fica aqui meu convite para o Renatinho para debatermos até sexta, vereador Renatinho, para todos os demais que têm interesse. Um plano de fomento ao empreendedorismo no município. Nosso município não pode ser um município que a única oportunidade que ele oferece na área urbana seja um emprego na prefeitura. Nós precisamos ser muito maiores do que a prefeitura. A prefeitura tem que estar no seu lugar como uma simples administradora do dinheiro dos impostos para entregar serviços para o cidadão. Nada mais, ponto final. Sendo assim, precisamos fomentar o empreendedorismo em Aceguá. Estou sugerindo, como já sugeri diversas vezes no ano passado, reitero, não tenho muita fé de quando esse requerimento chegar lá, mas sigo aqui insistindo na minha missão. Que os princípios norteadores desse trabalho sejam a ideologia do livre comércio, baixa tributação, da desburocratização e liberdade de atuação econômica, e que como pauta desse projeto venham, primeiro, um plano de incentivo fiscal zerando os impostos municipais para a agroindústria por 10 anos e reduzindo as faixas estratégicas de ISS-QN de 5% para 2% para todas aquelas faixas aonde nós não tenhamos empresas de fora como grandes contribuidores, como grandes pagadores de impostos. Contribuidores, né, essa palavra já caiu em desuso. Nós arrancam tudo à força e depois nos chamam de contribuinte. Então já caiu em desuso. Para aquelas empresas pagadoras de impostos, aprovação da Lei da Liberdade Econômica, que desburocratiza e elimina a necessidade de alvarás, permitindo agilidade e praticidade na abertura de micro e pequenas empresas no município. Já foi feito há muito tempo,
já foi entregue essa lei em forma de anteprojeto para o prefeito. Infelizmente, recebi ligações da cúpula governistas que me pediam para retirar o projeto porque supostamente ele já existia. Mentira, o projeto nunca existiu no município, foi apresentado como um anteprojeto de lei e espero que o prefeito olhe para com ele com atenção. É muito importante, é fundamental, traz a modernidade para o município no atendimento para as empresas, acaba com a necessidade de alvará e faz com que qualquer cidadão tenha o direito e a agilidade de, dentro de uma garagem da sua casa, numa sala, abra uma empresa pela internet durante a noite, que de manhã leve seus materiais e mesmo antes da prefeitura visitar o local, a empresa já esteja funcionando. Abrir uma empresa dentro de toda a legalidade burocrática, em poucas horas, através da internet, e isso é viável através da lei de liberdade econômica. Então peço ao prefeito que, em respeito aos comerciantes, em respeito daquelas pessoas que têm dificuldade no seu dia a dia, que querem abrir o seu negócio, mesmo principalmente aquelas que já trabalham hoje e, infelizmente, pela tributação e pela alta burocracia, acabam ficando à margem das legalidades. E é justamente essa a lei que poderá beneficiar todas essas pessoas. Lembrando ao prefeito que ele foi eleito, é para atender a todos, mas foi eleito com muita ajuda do comércio e, infelizmente, a gente não vê nenhum plano concreto de ajuda a esse setor, que é, junto com o setor rural, o principal setor econômico do município de Aceguá. Também pedido ano passado, reitero aqui nesse combo que hoje eu peço, uma pesquisa de mercado para definir os potenciais de negócios na sede do município, a reformulação dos conselhos municipais, permitindo aos mesmos atuarem com autonomia e de fato abertos para a participação da população, edital amplamente divulgado para inscrição para se acessar aos fundos municipais, que nunca mais se aconteça isso, e acredito que não acontecerá, de apenas um empresário receber 50 mil de um edital sem anúncio, edital não, receber 50 mil sem que os demais comerciantes saibam do fundo, sem que haja clareza de como esses fundos são acessados. Que o prefeito se sensibilize sobre isso e também faça esse edital, que já foi também pedido ano passado através de requerimento, e venho aqui insistir porque eu tenho certeza de ser uma política que vai beneficiar a todos. Transparência no acesso aos fundos municipais. Organização da área comercial central de Aceguá com plano arquitetônico obtido através de concurso e escolha popular. Também projeto pedido diversas vezes, inclusive foi o meu primeiro requerimento, ainda em janeiro do primeiro ano passado, para que se desenhe, para que o prefeito chame todos os setores, venha até essa Câmara de Vereadores e que, junto da Câmara de Vereadores, faça um debate amplo com a população de como se vai fazer, vai se remodelar a área central, que não faça isso escondido, que não faça isso em reuniões fechadas, que não faça isso sem um amplo debate, aonde se debata a exaustão de como é que a população quer que seja a sua área comercial, aonde tenhamos calçadas amplas, uniformes, aonde tenhamos luminárias, árvores, aonde tenhamos um plano de fachada e que tenhamos um centro em Aceguá. E para que, quando venham essas fases, onde infelizmente essas crises econômicas, muitas vezes ficamos limitados, muito limitados, infelizmente, aí nós consigamos ter mais movimentação, aonde o comércio esteja contemplado pelo poder público com um plano que, de fato, priorize o comércio. E também um programa anual de cursos em áreas estratégicas, como contabilidade, atendimento para comércio, entre outros, sugeridos pela própria pesquisa de potencial de mercados. Se houver interesse por parte do Executivo, sugiro reunião imediata entre a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e representantes da Câmara de Vereadores para se debater o plano de fomento ao empreendedorismo de Aceguá. Não haverá crescimento econômico, não haverá oportunidades de verdade sem um amplo debate costurado entre os diversos setores da sociedade
sociedade. Passa da hora. E quando o prefeito dizia o que não era de fato realidade, que não podia fazer nada porque o orçamento era o orçamento do ano passado, primeiro, que nem dentro da esfera do orçamento ele ficaria trancado. Poderia sim ter feito muitas coisas com anulação de empenho e criação, né, pedido de abertura de créditos, como de fato fez, mas principalmente deveria ter feito muito mais na organização da sociedade. A prefeitura é um poder que vai custar, no mandato do prefeito, em torno de 160, 170 milhões de reais. E muito mais do que simplesmente pegar 2 milhões produzidos pelos produtores rurais e fazer um calçamento, o prefeito tem que ir até o cerne da sociedade de Aceguá, cumprindo a sua função e trazendo uma verdadeira transformação a partir da organização da sociedade e união de todos. Muito obrigado, uma boa tarde a todos, uma boa semana e vamos ao trabalho. Obrigado, vereador Pedro. Próximo vereador inscrito, vereador Renato Souza. O senhor tem 15 minutos com a partes. Muito boa tarde, senhor presidente, secretário, presidente de novo ativa, colegas, funcionários desta casa, público que nos assiste, vocês, pessoas do nosso município ou que estão no nosso município, aos investidores do nosso município que estão vindo investir, seja ele em qual segmento, sejam bem-vindos, conte com este vereador para poder auxiliar, ajudar vocês no que for necessário e dentro disso nós conseguir deixar o nosso município cada vez mais próspero e cada vez melhor a vida de cada cidadão, e quem tem a chave do cofre é quem tem a legitimidade, que é o prefeito. Se ele for fazer gestão boa ou ruim, quem vai conduzir de novo em 2024 será a população, e a gente só pede que a população seja vigilante dos serviços, de todas as demandas do nosso município. Aproveitando, o vereador Pedro falando ISQN do nosso município, os empresários que investem no nosso município, está na hora de a gente beneficiar no sentido para circular o dinheiro no município, para que, não vou citar nomes, mas tem engenhos que tem em torno de 24 empregados, tem outros que tem áreas aí que eu tenho ido visitar com 10, 12 empregados e querem contratar mais, querem investir mais no nosso município. Esse é o papel de nossos vereadores aqui, e eu me considero nesse sentido. A iniciativa privada a gente tem que incentivar. Pelos cálculos que eu tenho aqui, entre alguns, mais ou menos tem 60 a 80 funcionários trabalhando, então são de 60 a 80 famílias que automaticamente estão no nosso município. E que a gente consiga gerar no nosso município prosperidade em todos os segmentos. Se a gente fizer na iniciativa privada, se instalando no município, crescer o nosso parte de receita bruta em 10%, quem ganha com isso é o município, quem ganha com isso são as pessoas, quem ganha com isso é a prefeitura, que vai arrecadar mais. Claro que o prefeito tem a responsabilidade desse dinheiro investir em outros segmentos estratégicos, melhoria de estrada, melhoria de infraestrutura, melhoria de educação, melhoria de saúde e assim por diante. O meu papel é fazer com que as empresas privadas se instalem no nosso município vendendo. Nesse sentido, vamos colocar aqui, bom ver isso aí, o PL 38, a criação de incentivos fiscais e econômicos para as empresas no município. Conforme você já tem visto em redes sociais, é a instalação da Cotrejuc no Horto Municipal. Então, isso vai dar legitimidade e segurança jurídica para isso.
para a empresa, e a outra é a instalação da empresa aqui no município de Aceguá, também na área de blocos e artefatos, bueiros, calçamento. Então, nesse sentido, então essa lei vai nesse sentido. A Cotrijuc, já nas reuniões que a gente teve junto com eles, investimento junto com a Camal, colocando Camal e Cotrijuc, sempre será uma parceria junto. E eles estão cooperando, então investimento inicial de 14 milhões, geração de emprego de 10 a 15 empregos direto, carteira assinada, no nosso município. E na sede do município, então, investimento em torno de 1 milhão a 2 milhões ao longo prazo, e carteira assinada dos contribuintes, então, das pessoas que irão trabalhar 10. E assim nós vamos por diante, tocando o nosso município, levando a ideia de onde se instalar as empresas privadas, aonde se instalar. E tenho trabalhado nisso, e tenho colocado isso. E aqui eu sempre coloco isso. E quem sabe, eu tenho colocado, o prefeito Marcos tem sido parceiro nesse sentido, mas também não confunda a parte de trabalhar para a população, buscar investimento, com o seu papel. Ele tem o papel dele e tem também o poder de avaliar. Prefeito, um pedido aqui, a população está nos ouvindo. Gostaria de fazer um pedido, já que está um bom tempo lá, que o senhor reavaliasse seus secretários nas suas pastas. Acho que estamos chegando a um tempo de que o senhor prefeito, com todo carinho, acho que tem que ver realmente quem tem potencial e quem não tem. Porque a gente consegue separar quem trabalha realmente, quem está em busca do município. E aí eu me relaciono a vocês, população, a você, homem, mulher, criança, jovem, menina. Comecem a analisar. Vocês nos ajudem, população, nos ajude. Seja conversando com o vizinho, seja conversando na cooperativa, no posto de combustível, no grupo do WhatsApp, aonde for, pessoal, nos ajude e me ajude no sentido do quê? Que nós temos que ter avaliação dos secretários, nós temos que ter avaliação do executivo no que for. E também dos vereadores. Vocês podem fazer essa avaliação. Cobre dos vereadores, cobrem. Porque é a única parte que tem que fazer. E aqui, por exemplo, fizeram umas reuniões de plano de desenvolvimento do município, em todo o município. Emater via Secretaria de Desenvolvimento. Aí eu pergunto, deve ter tido muita gente. Acho que se tivesse mais do que 10 pessoas em reuniões, contando com as pessoas da Emater e a Secretaria, então quer dizer que como é que vão construir um plano estratégico de desenvolvimento se não tem as entidades, as instituições que não conseguem? E eu volto a dizer, prefeito Marcos, tenho o maior carinho e respeito, temos feito parcerias em prol do desenvolvimento do município nesse sentido, mas uma coisa é uma coisa, outra coisa. Prefeito, pense bem, a Secretaria de Desenvolvimento do nosso município está aquém do que se espera. E isso eu já tenho conversado, não tenho nada contra a secretária, mas que a gente precisa... aí eu digo assim, prefeito, só dá uma olhada para Bagé quem é o secretário de Desenvolvimento do nosso município. Meu grande amigo Baiarzinho, que dá um show. E aí nós não vamos para Candiota. Vereador, se eu não me engano, é vereador o Marcelo, trazendo o investimento do Fazenda Hotel do senhor Batalha. Então, gerando emprego, riqueza, prosperidade, trazendo investimento. E aqui eu vejo em postagem Secretaria de Desenvolvimento entregando pacotinho de verduras, e aí postagem, eu não vejo um investimento. E aí, população, aí você, contribuinte que nos paga para estar aqui como vereador, você tem que cobrar. E na hora de votar, tem que votar certo e pensar nisso, porque assim, ó, não tem, é o dinheiro que está indo, está pago e não está retornando. Por quê? Não somos parceiros em crescimento do município, mas
A secretaria não anda do município. Se não anda, tem que trocar. Tem um tempo. O prefeito sabe qual é o tempo que tem que substituir. Ou senão, nós vamos estar aqui na tribuna, vamos em outros lugares, vamos colocando. E sempre fui propositivo para o executivo. Sempre coloquei a minha crítica e coloquei a proposta. E o prefeito e a sua equipe que tem sempre sabe que isso é jogo aberto. E tenho para desafiar. Desafio, já falei isso, vários e vários. Desafio um páreo da secretária de desenvolvimento comigo. 1 ano. Vamos ver quem que traz mais. A secretária ganha 10 mil por mês. Eu ganho 4 mil. As mesmas ferramentas que ela tem, eu não tenho, porque ela tem uma secretaria, uma pasta com recursos, com um monte de dinheiro. Eu sou sozinho, que é onde ganho meu dinheiro, tem que ir lá na empresa, em Cruz Alta, onde que for, nas empresas, vender a imagem do município para instalação de empresa, para gerar emprego para a sociedade. Aí sim, uma secretaria que tem todo o recurso, tem todos os funcionários, tem todo o CC, tem toda a estrutura, tem que gerar mais retorno para a população. E você, população que está nos assistindo, cobre isso. Você da cidade, cobre isso, vigie isso. Nós só vamos construir para o nosso município, tornar ele melhor e deixar um legado para os nossos filhos, nossas filhas, é que vocês têm que encontrar os vereadores e cobrarem eles, seja ele da cidade, do interior, seja ele de qual partido, vocês têm que cobrarem deles, vocês têm que dizer assim, ó vereador, tu fez o compromisso com o quê? Por que tu não cobra aquele secretário? Por que tu não cobra? Por que tu não fez isso? Tem que cobrarem, tem que irem, porque esse é o papel, e tem que falarem. Porque em 2024, seja prefeito, vice-prefeito, vão estar na casa, seja vereador, vão estar na casa de vocês pedindo voto, com a coisa mais sagrada que mantém vocês aqui, que mantém nós aqui, vereadores, e que mantém o prefeito e o vice-prefeito lá. Então, população, cobre mesmo, e não deixe passar os projetos que são essenciais para o município. E eu tenho sempre tranquilidade de colocar isso para o prefeito, não tenho problema nenhum. Quem levar, como eu digo assim, não leve para o coração a parte de crítica, mas é uma crítica construtiva, colocando isso. Também falar que a gente precisa desenvolver o nosso município, precisa fazer isso. E nós sempre tivemos, né, nessa proporção. E sempre estaremos com as empresas privadas, porque hoje os produtores estão colhendo soja, estão colhendo arroz no nosso município, estão largando o gado de corte, sua pastagem, os produtores estão com essas pastagens para o gado de leite, quem tem ovinos, os aras investindo, então, o comércio vendendo, e vocês podem ficarem tranquilos que a gente precisa movimentar o legislativo, e vocês, população, tenham a convicção que eu, vereador, andarei mais do que andei em 2021, nesse 2022, casa por casa, que nem eu tenho feito, e recebido a visita, feedback muito legal de vocês sobre as demandas. E, com certeza, a gente vai construir juntos um município melhor, e, com certeza, conforme vereadores que estão nesta casa, que em certos momentos as suas demandas se atendam e tem medo de subir para a tribuna e bater, como a gente diz, falar do prefeito, mas falar com proposições, falar com determinação, e também achar que projetos que estão aqui para informações tem que ser respeitado o vereador. E eu quero dizer sobre um projeto também que está aqui, do abono aos partes de saúde. Funcionários, vocês todos merecem, não estou discutindo isso, eu apenas estou fazendo uma emenda, propondo uma emenda para que os funcionários, conforme as portarias que está, receberem justo, se eles trabalharam um dia, um mês, justo com vocês. Mas, também, esse negócio, e vou já dizer para você, secretário de saúde, com todo o respeito e todo o carinho, Maurício Porto, se tu quiser ter voz e vez, ter candidato a vereador, e venha. Se tu quiser ter voz e vez, não te esconde atrás do concurso público, venha de cara limpa e ter candidata, vai na urna ali, aperte o número que tu for em 2024, seja vereador, a vice-prefeito ou prefeito, ter candidato. Mas não dizer
aqui que se tiver uma emenda dos vereadores, o senhor vai retirar o projeto? Isso não é diálogo, isso não é construção. Se constrói uma sociedade como, meus amigos? Discutindo, dialogando, construindo. Se o prefeito, o secretário de saúde disser, vamos, o principal que trabalharam, população, vocês viram trabalhando os pessoal da fiscalização sanitária? Estavam trabalhando. Merecida. Só que, volto a dizer, secretário de saúde Maurício Porto, com todo respeito, com todo carinho o seu trabalho, já lhe falei e falo novamente, se o senhor quiser mandar do jeito que interferir no trabalho do vereador, o senhor só faça uma coisa em 2024, se candidate a vereador pelo município de Aceguá e se licencie do cargo de funcionário público e concorra. E aí vamos ver, 2025, se o senhor estará aqui no hall dos vereadores que fizeram o voto. O senhor está, o senhor terá voz e vez. Agora, se não, o senhor não venha com essas ameaças que vai retirar o projeto da saúde, que aqui ninguém é contra, e eu, Renato, vereador, não sou contra. E aí eu digo, população, vocês não viram o Marcelinho trabalhando? Vocês não viram o Luiz Mário trabalhando? Vocês não viram a Eli, funcionária, trabalhando? Vocês não viram esse trabalhando? O que é justo, população. O que é justo, é justo. Eles trabalharam junto com o Covid e a população pode ver isso aí e conferir. Deixaram eles fora de um abono que se tem. Se eles trabalharam, é justo. Só que essa conversa de dizer que eu sou contra, que eu sou falar, isso é mentira, funcionários todos da saúde. Sou a favor do abono de vocês, mas sim, que contemple os outros 3, 4, 5 funcionários que tem que ser. Secretário, continue trabalhando, indiferente, vem trabalhando, fazendo o seu trabalho, mas gosto das coisas corretas, as coisas retas. População, continuem firme. Obrigado por me receber nas suas propriedades. Obrigado por receber nas suas casas. E vamos em frente. Estamos trabalhando firme e forte para moradia na cidade. Moradia urgente para a população. Então, conte com este vereador. Essa é uma bandeira fundamental minha. 50 casas em Aceguá. E conte comigo. Boa semana a vocês, produtores. E também conte comigo. Estamos disponíveis. Que Deus abençoe vocês. E até a próxima. Obrigado, vereador Renato. Próximo vereador inscrito, vereador e presidente dessa casa, valor Alex Castilho dos Santos. Cancelo, senhor secretário. Obrigado, presidente. Passamos agora então à comunicação de bancada, artigo 90, inciso 7. Ações de sua bancada, 5 minutos, podendo delegar a outro vereador de sua bancada. Vereador Alex, PSD. Obrigado, secretário. A comunicação de bancada que eu queria fazer era a que fizemos no início da sessão, comunicando a todos do falecimento da dona Blanca Matos Torres, enlutando uma família grande do nosso município. Enfim, já foram feitas as homenagens junto a todos os vereadores, então essa era a comunicação. Obrigado. Obrigado, presidente. Próximo vereador inscrito, vereador Jair Ardengue, do PTB. Cancelo, secretário. Obrigado, vereador. Retorno a palavra então ao presidente. Alex. Hoje ninguém quer falar, pouca gente. Então nós encaminhamos para o encerramento da sessão, artigo 90, inciso 8º. Não temos mais comunicações oficiais. Já foi registrado o pedido do vereador Pedro, da cópia dos projetos. Creio que entrou um pedido extraordinário hoje também. Vai ser protocolado e se entrar, vai ser na próxima segunda, iria ser igual na
na próxima segunda. Depois nós repassamos os horários e vemos todas essas questões. Então, nada mais havendo a tratar, damos por encerrada a presente sessão. Boa tarde a todos.